Então hoje vamos continuar a ler o livro de Srila Siddhar Maharaj, Conforto do Lar. Hoje começaremos o capítulo 2, a parte 2 do livro. Quem está chegando agora, fizemos a cerimônia Arati, depois fizemos a oração Vandana, fizemos 3 canções para o Kirtan, uma para o Guru, o mestre espiritual, a outra para o Panchatattva, que é a própria Suprema Personalidade de Deus com os 4 associados queridos, e agora aos Vaishnavas. Os Vaishnavas são devotos de Deus. Então, agora no final foi cantado Doyal Vaishnava Thakur. O que é Doyal? Doyal é misericórdia. Estamos pedindo misericórdia para os grandes Vaishnavas, os grandes devotos de Deus. E também glorificando eles em toda a canção. Mas a misericórdia que pedimos para ele, o que é? É algo transcendental, algo eterno. A misericórdia que estamos pedindo para ele é termos mais fé, termos mais servidão a Deus. Temos que pedir somente isso para Deus, mais servidão, mais fé. Esse é o nosso objetivo, não é objetivo material. Apesar de Deus ser onisciente, então não precisamos ficar pedindo, porque Ele sabe tudo, mas pedimos mais fé para Ele. Isso significa que queremos nos conectar com Ele. Mas Ele está vendo tudo, Ele está vendo o que nós queremos, Ele está vendo as pessoas que estão servindo Ele, as pessoas que estão servindo o devoto puro dele, o Guru, o mestre espiritual, e Ele está feliz com quem está fazendo isso. Quem está pedindo algo material para ele, pensando só em si, ele não ficará feliz com isso. É uma forma de conexão com Deus? É uma forma. Você está pensando nele, mas pensando nele com o objetivo errado. O objetivo de algo para si. Ou para quem está ao seu redor. Então essa não é a melhor forma de se conectar com Deus, de pedir as coisas para ele, de lembrar dele. A melhor forma é amá-lo. Temos que tentar amá-lo. O processo devocional vai fazer com que nós gradativamente vamos tendo mais vontade de servi-lo, mais fé no que ele fala, no que os gurus falam. Então, para termos fé no que o guru fala, que o guru é um devoto puro de Deus, é um associado puro dele, para termos fé e acreditarmos e não ficarmos retrucando o que o Guru fala, questionando, será que está certo, será que está errado, temos que limpar nossa alma. A limpeza da alma vai fazer com que nós poderemos ver a verdade. E a verdade é o que o Guru fala, o que as escrituras falam, o que os associados de Deus falam. Não o que nós pensamos, não o que a maioria das pessoas lhe falam. Muita gente fala muita coisa, né? Muitas crenças, muitas crenças, a pessoa, mitos e verdades, né? Isso daí todo mundo, faz isso aqui, dá 3 pulinhos que vai dar certo, né? Joga uma moeda para trás que vai dar certo. Isso é tudo quem disse. Deus falou isso? Não. Os associados de Deus falaram isso? Não. Então não funciona. Isso daí é invenção do ser humano. E Aminaya, a verdade que descende, a palavra Aminaya é a verdade, a concepção correta que descende direto de Deus para a alma. Ela não passa por um ser humano, porque o Guru não é um ser humano normal, então o Guru nos instrui. Mas se alguém está falando algo para você que não tem base na escritura, não tem base no que o Guru fala, não acredite. Você às vezes nem sabe quem é a pessoa. Às vezes você acredita em pessoas que nem estão no plano que estamos. Quem são essas pessoas? Que você não pode nem vê-las. Você não pode saber quem elas são, o que elas fizeram. Então não acredite em tudo que tem por aí. Não acredite. É como o Dr. Google. A pessoa pega, vai procurar alguma coisa no Google sobre medicina e ela começa a discutir com um médico. O médico que fez 6 anos de faculdade, estudando período integral, aí ele fez mais a residência, ele fez a especialização,
e a pessoa lê uma frase, um textinho do Google, que a gente não sabe nem quem escreveu, porque o Google aceita tudo, e a pessoa quer discutir com o médico. Da mesma forma, a pessoa quer discutir com o guru. A pessoa pode não discutir, mas vai ficar falando por trás para o outro amigo ou outro devoto, questionando o que o guru falou. É a mesma comparação que eu dei do médico para uma pessoa leiga, que não sabe nada do corpo humano, não sabe como o corpo funciona, não tem noção nenhuma de como o corpo funciona, e ela quer discutir com alguém que estudou para isso. O guru não estudou para isso. O guru é muito além disso, ele vem do mundo transcendental, muito além do que a gente acha material. Mas as pessoas têm a mesma compreensão, então nunca temos que levar o que temos a concepção do mundo material para o mundo transcendental. Shila Siddhar Maharaj, esse capítulo, ele vai falar mais ou menos sobre isso. Esse livro, na verdade, Conforto do Lar, Shila Siddhar Maharaj está tentando nos orientar como é esse lugar, porque o lar não é na terra, o lar não é no mundo material, o lar da alma não é no mundo material. Então ele está tentando nos orientar, é um livro introdutório, como que é lá, muito superior ao que conhecemos aqui, não temos ideia de como é lá. Temos alguma ideia muito vaga do que os gurus falam e do que as escrituras falam, mas lá é algo muito superior, não temos o olhar para compreender, nós temos o mérito espiritual para compreender o que é lá, o que o guru está falando, mas gradativamente, limpando a nossa alma, fazendo serviço devocional, cantando as canções, por isso que cantamos tanto. Quem é a primeira vez que está hoje aqui assistindo, cantamos bastante, quase 1 hora nós cantamos, pelo menos 50 minutos, com mais a última canção, dá praticamente 1 hora de canção. Por que cantamos tanto? Porque cantar glorificando o Guru, glorificando os seus associados, vai limpar nossa alma. A nossa alma está suja, a nossa alma está encoberta, a verdade está encoberta. A nossa alma tem uma poeira que encobre a verdade. Então temos que limpar a alma. Então a canção é um dos processos mais importantes. Cantar e escutar sobre Deus. Esse é o processo mais importante. Escutar sobre Deus. Harikata chama. E falar sobre Deus, quer dizer, desculpa. Falar sobre Deus é Harikata, é o processo mais importante. Cantar suas canções. E o segundo processo mais importante é o que vocês estão fazendo aí agora, escutando sobre Deus, escutando as canções. Esses dois são os processos mais importantes da devoção a Deus, o que Deus mais gosta. Shiravana Kirtana. Kirtana é cantar, Shiravana é escutar. Então temos que limpar nossa alma. Para quê? Para não julgarmos que o mundo transcendental é como aqui. Então por isso que tem muitas escrituras que não podemos ler. Ah, mas isso daí é uma censura para o nosso bem. Para o nosso bem. O mestre espiritual falou, o devoto fidedigno falou, você não tem fé para ler isso. Então tem muitas escrituras que os nossos gurus não orientam nós lermos. Uma delas é o Srimad Bhagavatam, sem uma autoridade, sem alguém que possa lhe orientar do lado. Então, a instrução que temos é não lermos sozinhos. Por quê? Porque não temos o mérito espiritual suficiente para interpretar da forma correta. São 19 volumes, 12 cantos, Srimad Bhagavatam, traduzido por Swami Prabhupada, traduzido por ele, escrito por Vyasadeva, mas é um dos tipos que não devemos ler sozinho. E tem outras canções outros livros que não devemos ler de forma alguma. Os passatempos de Krishna no mundo transcendental. Isso não é para nós. Nós estamos engatinhando. Nós, na verdade, somos bebês na vida devocional. Estamos começando agora, nem tiramos a fralda ainda. Então não é para nós isso. Nós temos que concentrar em quê? Na base, no alicerce. O alicerce é muito importante. Não tem necessidade de querer saber tudo. Ah, mas a minha mente quer. Claro, a nossa mente sempre quer especular. Sempre quer especular. Sempre queremos saber de tudo. Mas o nosso processo não é Jnana Yoga. O nosso processo é Bhakti Yoga.
Bhakti é devoção a Deus. Se começarmos a querer estudar tudo, lermos tudo, não temos fé suficiente. E provavelmente isso vai prejudicar nossa vida devocional. Vai nos afastar. Por quê? Porque nossa mente vai ficar questionando. Será que está certo isso mesmo? Será que a Escritura está certa? E você questionar a Escritura é uma das ofensas ao santo nome, ao Mahamantra Hare Krishna. Então não temos que questionar a Escritura, não temos que questionar o Guru. E ler tudo que existe vai causar essa confusão na nossa mente. Por quê? Porque não temos a visão correta. Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, qualquer guru, né? Gurudeva é o guru iniciador. Gurudeva, quando ele dá a iniciação para você, ele abre um pouco o seu olhar para aquele verso que cantamos, aquele sloka, Om Dhyana Timirandasya Dhyana Dhyana Shalakaya Chakshuru Militandjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Cantamos agora há pouco no Vandana. É por isso que o Vandana é muito importante. E aí o que quer dizer? O Guru, através do bálsamo, do unguento, de Sambandha Gyana. O que é Sambandha Gyana? Quem eu sou, para onde eu vou, porque eu estou aqui, porque eu estou sofrendo e meu amigo não está sofrendo, enfim, as questões básicas, Sambandha Gyana. Então o Guru, ele limpa, ele dá a oportunidade da gente começar a ver o que é isso. Ele vai dar a misericórdia para a gente, ele vai limpando a nossa alma. Para quê? Para que podemos ver a verdade. A verdade vai descender de acordo com a alma sendo limpa. Enquanto não acontece isso, estamos sempre questionando, nossa mente está sempre dominando, sempre a mente domina. Por quê? Porque temos a alma suja. A alma é pura, mas ela está suja pela ilusão, ela está encoberta pela ilusão. É a poeira que está, é como uma poeira que encobre um espelho. Como é que você vai ver a sua imagem se a poeira está encobrindo o espelho? Da mesma forma, a alma não consegue ver a verdade se estiver com essa poeira. E cada vez mais colocamos poeira na frente da nossa alma, através de nossas atitudes erradas, que fazemos sempre. Se você não estiver conectado com Deus, fazendo serviço puro a Deus, sem pensar em você, sem pedir nada para você, servir Deus. Se você não estiver fazendo isso, cada vez mais você está sujando a sua alma. Tem o passatempo de Gundicha, a limpeza do templo de Gundicha, isso em Puri, Puridam, uma cidade praiana da Índia, onde Mahaprabhu viveu seus últimos anos aqui na Terra, aos nossos olhos, porque ele continua aqui na Terra. E ele viveu nesse local e tem o passatempo que é a carruagem do Senhor Jagannatha, Baladeva e Subhadra, que são a própria Suprema Personalidade de Deus. Jagannatha quer dizer o Senhor Universal. Então o Senhor Universal, ele sai numa procissão chamada Ratha Yatra de Puri, né, do templo que ele habita em Puri, ele vai até o templo de Gundicha. É um caminho de alguns quilômetros, deve ser mais ou menos uns 3 quilômetros, eu não tenho muita ideia, mas é por aí. Andando, dá quase 1 hora andando a pé. Deve ser um pouco mais de 3 quilômetros. Então, antes do Senhor Jagannatha chegar no templo de Gundicha, todo ano é limpo o templo é limpo com água mesmo. Jogam água, limpa o altar, limpa todo o mandir, limpa todo o templo. E aí Mahaprabhu Chaitanya Charitamrita, ele contado essa passagem, Krishna Das Kaviraj Goswami, que escreveu Chaitanya Charitamrita, ele conta essa passagem. E o que significa essa limpeza? Né? Essa limpeza é como a limpeza da nossa alma. Mahaprabhu fala isso. Então, quando você limpa o templo, né, para a deidade ir naquele local, Deus, Ele mesmo ir naquele local, você está limpando o seu templo, a sua alma, você está limpando a sua alma. Então, o processo devocional vai limpando a alma gradativamente. Então, em todos os lugares do mundo, nesse que tenha deidades, enfim, pelo menos da nossa missão, existe a limpeza do templo nesse dia. É um dia propício para isso, antes do Senhor Jagannatha chegar em Gundicha.
Então temos que limpar a alma. Mahaprabhu já deu o exemplo. Ele deu o exemplo. Ele é a suprema personalidade de Deus, mas ele veio na forma de um ser humano assim, aos nossos olhos, um menino Brahmani. Ele era um devoto de Deus, ele mesmo sendo a própria personalidade de Deus, ele veio como um devoto de Deus, para nos dar exemplo, para nos orientar. Então temos que seguir isso, servir Deus. E Srila Siddhar Maharaj, esse livro, ele fala o tempo todo de como é o mundo transcendental, como podemos servir Deus. Esse é o caminho devocional, servir Deus. Vamos começar a ler então o capítulo 2, a parte 2 desse livro. Esse livro não é muito longo, ele é curto. Essa leitura está sendo feita pela Júlia. A Júlia é uma frequentadora do templo e ela é muito aplicada e a gente vê os resultados em quem se aplica a devoção. Quanto mais ela faz serviço, mais o serviço procura ela. E não é só com ela, é com qualquer pessoa isso. Então a gente vê isso acontecer. Cada vez mais o serviço vai caindo na mão dela e agora ela começou a ler os livros, porque tem um problema visual e eu não consigo ler direito, então eu leio muito devagar, então eu pedi o auxílio dela, o serviço bateu na porta dela e imediatamente ela aceitou o serviço. Então temos que ter isso, temos que ter a vontade de aceitar o serviço. Quando alguém lhe dá um serviço devocional, ou o próprio guru, ou alguém que está representando o guru, a gente tem que aceitar, porque se não aceitamos o serviço, Krishna, Deus, ele tira o serviço da gente e arruma outra pessoa. Então nunca podemos rejeitar o serviço. O serviço devocional é misericórdia. A misericórdia, quando bate a nossa porta, a misericórdia de Deus, temos que agarrar com as duas mãos. E se possível com a perna também. Temos que agarrar da forma que der. Não podemos desperdiçar o serviço devocional, porque ele é raro. O serviço devocional não é tão fácil assim. Para termos o serviço devocional, temos que ter a misericórdia de Deus, a misericórdia do Guru. E serviço quer dizer misericórdia. Quando falamos no início do Panchatattva Mantra, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadhara Shivasa Gaura Bhaktavrinda, falamos antes Bhajan. Bhajan quer dizer misericórdia, Bhajan quer dizer serviço devocional. Então estamos pedindo serviço devocional para o Panchatattva, que são as 5 verdades. Deus, como eu falei, mas os 4 associados queridos dele. Então temos que sempre pedir misericórdia. E a misericórdia, quando bate a nossa porta, nós não aproveitamos normalmente. Então temos que aproveitar. Como o Shilachara Maharaj fala, pedimos sempre proteção para Deus, proteção para Deus, proteção para Deus. Mas não confiamos na proteção de Deus. Estamos sempre preocupados em nos proteger da nossa forma. Mas Deus nos protege. Se pedimos para Ele, Ele nos protege de acordo com o nosso karma. Mas nós não confiamos nele, nunca confiamos em Deus. Esse é o grande problema. E também não confiamos no Guru. Quando o Guru dá as instruções dele, não confiamos no Guru. Por quê? Porque estamos com a alma encoberta pela sujeira, por Maya, pela ilusão. A alma está sempre encoberta. Se a alma não estivesse encoberta, quando o Guru fala, cante pelo menos 16 rondas, 16 voltas na Japamala por dia, que é um terço que temos de 108 contas. Se acreditássemos no Guru, se acreditássemos no nosso médico, porque o Guru é nosso médico, mas ele é o médico da nossa alma, que é muito mais importante do que o médico do nosso corpo. O Guru é o médico da nossa alma. Se tivéssemos fé no Guru, todo mundo fala, eu sigo tal Guru, eu sigo o meu Guru, né? Mas quem realmente segue o Guru? Isso aí é da boca para fora normalmente. Então, cantaríamos no mínimo 16 rondas por dia. Shilachara Maharaj, quem é discípulo dele e hoje aceita ele como guru próprio, né? Como é o meu caso, eu aceito o Shilachara Maharaj como meu guru instrutor, meu Shiksha Guru. E aí ele fala, cante todos os dias as canções que cantamos aqui à noite, na sua casa. E ele não fala só uma vez por dia, ele fala 2 vezes por dia.
é a orientação dele para quê? Para limpar nossa alma. Ele não quer nada mais, ele não quer nada mais conosco. Ele quer limpar nossa alma. Ele quer que progressivamente nós vamos nos elevando espiritualmente. Nós vamos limpando a alma e ganhando mais mérito espiritual. E é somente isso que ele quer de nós. Ele não quer nosso dinheiro. Claro que ele precisa viver, e quando eu digo ele, não é ele, é a missão da comida, da prachada. Na verdade, a prachada não é comida, a prachada é misericórdia de Deus. Ele dá prachada gratuitamente para milhares de pessoas nos festivais, e não só nos festivais. E tudo isso tem um custo, mas ele não quer nada para ele não está interessado no nosso dinheiro. Né? Então, temos que seguir o que o Guru fala. Ele fala, pelo menos leia um pouco por dia, leia a escritura, já que poucas pessoas têm esse hábito de ler as escrituras diariamente. Nós criamos criamos o WhatsApp, o grupo, para todo dia receber uma aula dele. É uma aula rápida de ler, 2, 3, 4, 5 minutos, a pessoa lê. Então, se seguirmos a orientação do Guru, limparemos nossa alma e gradativamente a verdade descende. E quando a verdade descender, a Minaya, aí teremos a capacidade de realmente não desperdiçar um seva, um serviço devocional. Eu vejo constantemente as pessoas desperdiçando seva. De que forma? Quando o templo estava aberto para o público, antes da pandemia, o templo precisava de limpeza? Sim, o templo sempre precisa de limpeza. O templo precisa de flores? Sim, todo dia o templo precisa de flores para oferecer a Deus, ao Guru. O templo precisa de comida para ser feita para os devotos? Sim, todo dia é oferecido comida para a deidade. E quando vem os devotos, a comida aumenta, claro. Então o templo sempre precisa de serviço devocional dos devotos. Né? Não falta serviço devocional, mas quem agarra esse serviço devocional? Quem faz o serviço devocional responsável? Porque o Guru ele quer o serviço responsável, serviço devocional responsável. A pessoa assume um compromisso e fala, eu vou fazer isso. Eu não posso fazer todo dia, então tal dia eu posso fazer esse serviço. E a pessoa se compromete. E durante anos e anos e anos a pessoa cumpre isso. O Guru vai ficar muito feliz e Deus vai ficar muito feliz com isso. Serviço responsável. A única forma de elevação espiritual é o serviço responsável. Quando o Guru pede para cantarmos um número fixo de voltas na Japamala, no nosso terço, é serviço responsável, porque cantar na Japamala também é serviço devocional. Quando o Guru pede para cantarmos a canção todos os dias, de manhã e à noite, são 5 canções e o Vandana, em torno de 20, no máximo 30 minutos você faz isso. Quando ele pede isso, ele está dando seva para nós, o serviço devocional. Mas quem está agarrando esse seva? Quem que está cantando? Quem que está fazendo esse seva? Então não tem como ter um progresso espiritual se não seguimos o que o Guru fala. Não tem como ter processo devocional, a evolução espiritual, se não nos dedicarmos à vida devocional. Se estivermos nos dedicando ao nosso corpo, não é processo devocional. Se estivermos nos dedicando ao corpo de alguém, beneficiando o corpo de alguém, não é processo devocional. Não há evolução espiritual. A evolução espiritual é quando nós nos dedicamos à nossa alma, ou nos dedicamos à alma do próximo. A alma do próximo, não ao corpo do próximo. Porque Deus quer que nós ficaremos elevados, a nossa alma, não o nosso corpo. Deus não está preocupado com o nosso corpo. Deus deu esse corpo para nós, de acordo com as nossas ações anteriores, mas Ele não está preocupado com o nosso corpo, Ele está preocupado com a nossa alma. Ele quer que a nossa alma gradativamente se conecte com Ele e ame Ele. A única coisa que Deus deseja de nós é o nosso amor. É o que a única coisa que Ele não tem em nós é o nosso amor. Porque Ele é dono do nosso corpo, Ele é dono do nosso dinheiro, Ele é dono de tudo. A única coisa que Ele não tem em nossa é o nosso amor. Por quê? Porque Ele deu livre-arbítrio. Ele poderia obrigar todo mundo a amá-lo. Mas que graça tem
a pessoa amar você obrigada, forçada. Quando você quer conquistar alguém, você não faz isso forçosamente. Você gradativamente vai conquistando. Cada um com o seu jeito, com a sua forma. Mas é gradativo isso. E Deus, ele não quer forçar nada de nós, principalmente o amor. Então, tudo que está relacionado ao nosso corpo, ele não está preocupado. Então, quando pedimos algo para Deus, para o nosso corpo, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, conforto material, ele não está preocupado com isso. Ele já deu isso daí de acordo com as nossas ações anteriores. Então, estamos cumprindo, tudo que cumprimos hoje é em relação às ações anteriores. Toda ação tem sua reação, no sentido contrário. Aqui Srila Siddhar Maharaj falou outro dia nesse livro, que foi lido, é a terceira lei de Newton. Então, não tem o porquê ficarmos focados no corpo nem no ambiente que vivemos. Temos que focar na nossa alma e na alma dos outros que estão ao nosso redor, na alma dos outros do mundo. Quando eu digo os outros, não é só o ser humano, é na alma de todos. Então, temos que sempre pensar nisso. Vamos começar então a leitura, porque Srila Siddhar Maharaj é um devoto puro. E o que ele fala é muito correto, é a palavra de Deus, ele é o representante de Deus. Segunda parte. Nosso lar é pleno de liberdade, de mais conforto, de tudo. É um lugar onde existe uma transação natural de fé, amor, afeto, etc. É inconcebível. Os Upanishads dizem: não se aventure a querer testar, com seu raciocínio, o plano impensável que, na verdade, situa-se além da capacidade do seu pensar. Existe sob um conjunto de leis diferentes. Neste mundo, tanto os seus cálculos quanto as conclusões matemáticas lidam com pontos planos e sólidos. No presente, você está no mundo dos sólidos e tem um contato limitado com planos e pontos, de forma de certo abstrata. Sendo assim, como você pode querer avaliar coisas mais elevadas e suas desconhecidas? O modo de vida e todas as leis daquele mundo lhe são desconhecidas. Por conseguinte, você não deveria tentar debater a esse respeito, pois aquele plano pertence a uma natureza muito diferente. Se sua compreensão fosse limitada às leis da água, como é que você seria capaz de poder avaliar a respeito do ar? E se você estivesse familiarizado somente com as leis do ar, como poderia avaliar algo das esferas do éter? Por conseguinte, não se apresse a trazer para este seu laboratório experimental aqueles itens situados além mesmo da sua capacidade de pensar. Isso seria pura tolice. Sim. Então, é o que eu estava falando anteriormente. Não temos que compreender, nunca conseguiremos compreender o mundo transcendental com nossa visão material. Como que podemos ver e compreender algo transcendental com a nossa visão material? Por isso que tem algumas escrituras que não devemos ler, porque vamos trazer o que está escrito lá, o que Krishna vive no mundo transcendental, para o mundo material, que é o que conhecemos. E isso é muito perigoso para a nossa fé. A nossa fé é muito fraca. A nossa fé é muito fraca, é muito leve. Por isso que é dito que o guru é pesado. O que quer dizer ser o guru pesado? Não é qualquer vento, qualquer coisa que vai abalar alguém pesado. O guru é muito pesado, ele é como o Himalaia. Então, temos a fé muito fraca e não podemos nunca querer analisar as coisas transcendentais com um olhar material, que é o que conhecemos. Isso aí vai acontecer de analisarmos corretamente com o passar do tempo, conforme formos ganhando mérito espiritual, mas é lento e progressivo. Então não temos nunca que ficar questionando as escrituras que o Guru fala, porque não temos o olhar correto. Nunca olhamos da forma correta. Sempre olhamos da forma material. Sempre a nossa mente está superior a tudo. Por quê? Porque a alma está encoberta. Porque a alma é superior a tudo, mas como ela está encoberta, a mente domina. Maya domina.
Então, Srila Siddhar Maharaj tenta explicar isso aqui da forma mais simples possível, mas para nós ainda é complicado. Sim, há coisas superiores, mas em geral as pessoas deste mundo as desconhecem. Na verdade, somos pesquisadores e estamos dotados de algum conhecimento, mas apenas num grau e nível particulares. Não nos aventuremos a avaliar aquilo que se situa além de nosso alcance. Mas, se aqueles que têm de fato experiência daquele plano vierem até nós para nos dar alguma informação, então poderemos fazer alguma comparação. Então, é o que eu tinha falado antes. Quem que são aqueles que vêm com a visão clara, que conhecem como é lá? Os gurus, o mestre espiritual. Somente o mestre espiritual tem essa visão correta de como é lá. E aí, quando ele vem nos dar esse conhecimento, temos que prestar atenção, aprender com ele. Temos que aprender com ele. A nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, fundada por Srila Siddhar Maharaj. Atualmente temos um guru, Srila Acharya Maharaj. Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj é o único guru da nossa missão. Ele deu uma aula no domingo e deixou muito claro isso. Então, temos um guru fidedigno, um guru autêntico na nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Isso daí é muito importante, temos que seguir o que ele fala. Ele é a autoridade máxima no mundo material para quem é do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, dessa missão. Então, temos que seguir as orientações dele. Sempre que ele falar, às vezes não conseguimos seguir, mas temos que ter isso em mente. O objetivo é seguir o que ele fala. Eu não consigo seguir tudo que ele fala, acredito que a maioria também não, mas eu sei o que é o correto. Mesmo eu fazendo errado, eu tenho aquele objetivo. Algum dia eu vou conseguir fazer o que ele está orientando. Isso é muito importante, a gente ter essa noção. O que ele fala é correto. Eu posso não conseguir hoje, mas eu vou tentar. Outro dia ele também deu uma aula falando, eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar. A pessoa tem que ter esse espírito de tentar. Ah, eu não consegui hoje, mas eu vou tentar. E a prática leva à perfeição. Isso também é ele que fala. Então, temos um limite? Temos, mas temos que fazer o máximo que conseguimos. Sempre fazer o máximo que conseguimos. E Krishna está vendo tudo, na forma de Paramatma, dentro do nosso coração. Ele está vendo nossa Atma, nossa alma. Ele vê todos os nossos atos espirituais e ações ruins e boas. Então ele está vendo tudo. Não adianta a gente querer esconder embaixo do tapete a sujeira. Não adianta querer esconder nada. Krishna vê tudo. Paramatma vê tudo. Então, não adianta fazermos algo para mostrar para os outros, porque Krishna está vendo. Podemos enganar os outros, mas não enganamos Krishna. Nunca. Nunca enganaremos a Suprema Personalidade de Deus. E isso é muito importante, sabermos disso. Temos que ter noção disso. Então, temos que seguir o que o Guru fala. E Srila Siddhar Maharaj está dando essa orientação, que não temos que seguir alguém que veio daquele plano, alguém que tem todo o conhecimento transcendental. Este carvalheiro, com sua experiência particular sobre o éter, escreveu deste modo, e o outro, que também teve experiência sobre o éter, escreveu de outro modo particular. Assim, seremos capazes de obter alguma compreensão de sua investigação e da sua verdadeira conexão com o assunto em pauta. É possível comparar-se às descobertas dos diversos integrantes de um grupo que pesquisa por meio de telescópios. A experiência de um pesquisador com seu telescópio é de um tipo particular, e podemos ainda aprender da experiência dos outros com seus telescópios particulares. Com os dados disponíveis de sua verdadeira conexão com os telescópios e de seus experimentos, poderemos talvez chegar à conclusão de que um certo tipo de telescópio era mais poderoso,
outro era menos poderoso em um campo particular, etc. Nisto, acabamos dotados de uma certa capacidade limitada de comparar o que foi descoberto, além dos nossos sentidos através do telescópio, mesmo que não possuamos um. O assunto dos itens elevados descobertos pelo telescópio mental ou pelo telescópio espiritual foi abordado nas Escrituras. São os santos que conhecem tais assuntos e devemos aceitar sua ajuda a fim de ingressarmos nessa terra. Não nos... Então, Srila Siddhar Maharaj está falando telescópio. O telescópio é a visão. Srila Govinda Maharaj, no seu livro Atado pelo Afeto, nós vamos lê-lo quando acabar esse, não sei se vai ser o próximo, mas nós vamos ler esse livro que é muito bom também. Aliás, todos os livros de Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj e Srila Siddhar Maharaj são ótimos. E aí ele explica lá que o telescópio é uma lente sobre a outra, uma lente sobreposta à outra. E isso aí o que significa? Analogia é o Guru Parampara. Então, é o primeiro Guru atual que está encarnado, e aí tem o Guru dele, a segunda lente, o Guru do Guru dele, a terceira lente, e assim vai indo até chegar em Deus. É a forma de ver a coisa correta. E como o Srila Siddhar Maharaj fala, há alguns observadores, alguns pesquisadores, um tem o seu próprio telescópio, o outro tem o seu próprio telescópio, mas tem um que tem a visão melhor que o outro. É o Guru fidedigno, o Guru autêntico. Então temos que seguir esse que tem a visão correta. Ele tem a melhor visão do que é o mundo transcendental. E o nosso telescópio é o telescópio que vemos as coisas materiais, a nossa mente, e eles veem a coisa transcendental. Então, por exemplo, Srila Acharya Maharaj, ele está no telescópio, ele é a primeira lente, e a segunda lente é Srila Govinda Maharaj, e a terceira lente é Srila Siddhar Maharaj, a quarta lente é Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, a quinta lente é Gorakshora Das Babaji Maharaj, a sexta lente é Srila Bhaktivinoda Thakura, e a sétima lente é Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj. São os gurus que temos no altar, e assim vai subindo até chegar em Deus. Quantas lentes existem, quantos gurus tem no Parampara até chegar em Shriman Mahaprabhu, e depois de Shriman Mahaprabhu até Krishna. Então temos que seguir quem tem a visão correta, e a visão correta é o Guru fidedigno. A posição de poder experimentar esse plano superior. Todavia, mais adiante, auxiliados pelos santos e pelas escrituras, quando nós mesmos obtivermos esse tipo de telescópio, conseguiremos uma experiência tão elevada. É admirável prestar atenção ao seu próprio plano. Não deixe que o espírito de argumentação venha ofuscar tudo. O argumento não é tudo. Não deveria se transformar no refúgio de toda a crença. A região espiritual é a cíntia, inconcebível. Contudo, mesmo assim, deveríamos tentar compreender as coisas conforme nossa capacidade, fé e vivência. Acima de tudo, temos que fazer o ajuste em nossa mente de que a doçura é doce e a verdade é verdade por mais forte que ela seja. Mas não deveríamos importar qualquer padrão daqui e tentar aplicá-lo naquela região superior. Se alguém... Então, o telescópio, quando tivermos o nosso próprio telescópio ajustado para ver a verdade, algum dia isso irá acontecer, depende do nosso empenho, depende da nossa dedicação, depende da nossa servidão a Deus. Conforme vamos servindo Deus, vamos ajustando as lentes, e algum dia poderemos ter a visão correta, a Minaya vai descender. Então, temos que ter esse foco. Algum dia veremos a verdade. Ninguém vai nos enganar. Srila Govinda Maharaj sempre falava, quem tem sinceridade nunca será enganado. Então, a sinceridade é muito importante. O que você realmente quer? Você quer Deus? Você busca por Deus? Ou você busca por algo para você, material? Ou para você ou para alguém?
Então, essa sinceridade, você está no processo devocional, você está na Bhakti Yoga, de repente, para quê? Para buscar Deus realmente? Então tem que seguir o Guru, seguir as suas instruções. A associação com o Guru é seguir o que o Guru fala. Não estar do lado do Guru dormindo do lado dele. A associação com o Guru é seguir o que o Guru fala. Então, por exemplo, Srila Acharya Maharaj está vivendo na Índia, em Calcutá agora, e é bem longe do Brasil, muito longe do Brasil, é praticamente no extremo oposto ao Brasil, mas se você seguir as orientações dele, você estará conectado com ele, você estará próximo dele. Não há necessidade de ter a proximidade física. É bom? Claro que é bom, mas não é possível para todos. Então, como nem todos nós conseguimos ficar próximos fisicamente dele, então temos que seguir as orientações dele. Mas não adianta estar próximo dele fisicamente também, do lado dele o tempo todo, e não seguir o que ele está falando. Isso não é associação com o Guru. Isso daí não tem nada a ver com associação com o Guru. A associação com o Guru é seguir o que ele fala. Mas você pode estar do lado dele e também seguir ele. É claro que aí a associação com o Guru é muito mais forte, muito mais poderosa. Se alguém é cego, naturalmente pedirá ajuda a quem enxerga. Também somos cegos quanto ao que existe dentro de nosso corpo. De outra forma, qual seria a necessidade de consultarmos um médico? O médico pode ver o que nós não podemos. Ele é capaz de diagnosticar e então seguiremos seu tratamento. É natural que lhe tenhamos respeito e lhe demos algo em troca de sua assistência. Isso é razoável. O Guru é um médico especialista e poderemos compreender sua qualificação ao ver que o que ele diz é verdadeiro e não imaginário. Tal visão dependerá do grau de despertar da visão. Se um cego for tratado por um médico capaz, gradual, diretamente poderá perceber. Sim, começo a ver algo. Possuo agora uma experiência visual. Nisto, não mais levará em consideração quaisquer opiniões especulativas dos outros cegos, pois possuirá sua própria capacidade direta de enxergar. Com a chegada... Veja como é importante o que Srila Siddhartha Maharaj está falando. Nós somos todos cegos, essa é a analogia. E a única pessoa que enxerga quem é? O Guru fidedigno, o Guru autêntico. Da nossa missão, Srila Acharya Maharaj, Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj. Então ele é o único que enxerga, é o único Guru que enxerga. E na nossa missão, claro, cada um tem sua fé, mas ele enxerga e ele é como médico, ele dá o nosso receituário. Como eu já falei, ele fala, cante tantas voltas por dia, cante 16 voltas na Japamala, o nosso terço por dia, cante 5 canções e o Vandana de manhã e à noite. Esse é o receituário que ele passou. O médico passa para você quando você está com uma infecção bacteriana, tome tal antibiótico tantas vezes por dia, durante tantos dias. Essa é a prescrição do médico. A prescrição de Srila Acharya Maharaj, a prescrição transcendental, espiritual, é essa que eu estou falando. Leia pelo menos um pouco todo dia as escrituras. O canto congregacional, ele fala, tem que cantar congregacionalmente. Agora com a epidemia estamos fazendo isso online, mas quando acabar a epidemia, a pandemia, vamos fazer isso no templo, que é o único local que podemos cantar congregacionalmente. Então, sempre vem a preguiça. Tamaguna, hoje está frio, hoje está chovendo. Meu marido me convidou para comer pizza. Tal pessoa isso, tal pessoa aquilo. Isso daí é maia, isso é ilusão. Então temos que seguir alguém que tenha a visão, alguém que tenha os 2 olhos. Srila Acharya Maharaj, temos que segui-lo, porque ele tem a visão correta, nós somos cegos. Então, gradativamente, conforme seguimos a orientação do Guru, como Srila Siddhartha Maharaj fala, vamos começar a ver como uma pessoa cega, ela faz o processo, o tratamento, ela vai começar a ver uma melhora. Nós também, nós vamos começar com o processo devocional correto, ver a coisa correta. Então não vai precisar mais ele ficar toda hora falando, vá ao templo, cante congregacionalmente.
você está com um pouco de visão, você vai falar, eu preciso ir no templo. Não é eu preciso, eu gosto de ir no templo. Então, quando a nossa alma for limpa, você vai começar a ter esse sentimento. Eu gosto de ir no templo, eu gosto de cantar, mesmo que sozinho em casa, essas canções. Eu gosto de cantar a Japamala. Todo dia você vai, aí da obrigação vai passar um gosto superior. Você vai começar a ter um gosto superior. Mas sem a prática e seguindo a prática que o Guru orienta, não, isso não vai acontecer. Então, para sararmos dessa cegueira que temos espiritual, temos que fazer a prática devocional que o Guru indica, que o mestre fidedigno indica. E Srila Siddhar Maharaj está explicando muito bem isso, com muitos detalhes, claramente. Entender que a aplicação da medicina teve algum efeito real. O conhecimento científico é similar. Outrora, quando Faraday descobriu a eletricidade, muitas pessoas riram-se. O que é isto? Isto é mera curiosidade. Para que vai servir essa eletricidade? Certa vez, li uma descrição a respeito de uma demonstração de Faraday que mostrava os efeitos de sua descoberta. Ele gerou eletricidade com uma máquina e fez com que alguns pequenos pedaços de papel se movessem por força dessa corrente elétrica. Muitos ficaram satisfeitos em ver sua nova descoberta, mas nessa ocasião uma senhora afirmou: depois de tudo isso que vimos, Sr. Faraday, qual é o benefício prático que obteremos dessa sua luxuosa brincadeira? Ao que Faraday respondeu: a senhora poderia, por favor, dizer-me qual a utilidade de um recém-nascido? Sua ideia era de que quando um bebê nasce, devemos cuidá-lo, para que ao crescer, sua energia possa vir a ser de grande utilidade. Do mesmo modo, alguns consideram a consciência de Deus um luxo, moda ou mesmo só uma brincadeira, sem nenhuma aplicação prática ou utilidade direta. Mas, ao se intensificar a consciência de Deus, aqueles que vivenciam verão todas as demais atividades, por mais importantes que pareçam ter, como desprovidas de qualquer valor. Por quê? Porque, em última análise, desejamos viver e não morrer. Viver é a nossa necessidade comum, principal e geral. Ninguém pode negar desejar viver, e não só viver, mas viver feliz, correto e conscientemente. Outros, sim, desejamos evitar toda aflição, miséria, etc. Quando surge a consciência de Krishna, pode-se ver com clareza. Porque todos, neste mundo material, ocupam-se numa busca absurda. Todos querem a felicidade e correm atrás de uma fantasmagoria imaginária. A felicidade nunca se encontra nas coisas mortais. Pactuamos com o mundo mortal, o que não nos pode trazer satisfação. Pode apenas fazer-nos desperdiçar nossa energia. O que obtemos de um lado, perdemos do outro. Um sábio não deveria nem aceitar, nem tolerar essa forma de perda de energia como se fosse um princípio de vida, pois pode ver um outro plano de vida. Percebe que não faz parte deste mundo mortal, que é como uma sala de jogo. Ele sentirá: eu sou imortal, sou membro do mundo eterno, mas de algum modo acabei enredado neste aspecto mortal da existência. Então, tão logo me livre desta conexão, deverei, aí sim, estabelecer-me numa posição normal. Ver aquele próprio, a alma, aquela que sente, que concebe, é habitante de outro solo, mas que se enredou neste mundo mortal e produtor de dor. Com a força de sua vivência, incrementará seu progresso rumo ao plano imortal. Assim acaba a parte 2, o capítulo 2 do livro Conforto do Lar. E Srila Siddhar Maharaj está falando, quando ele fala nessa última parte que foi lida, ele está falando que começamos a ter o gosto superior quando o nosso telescópio, a nossa luneta, ela começa a enxergar um pouco, começamos a ter o gosto superior. E aí as coisas mundanas, materiais, vão perdendo o sentido. Não teremos mais gosto por aquilo. É como uma criança que brinca com algo tão simples. Você dá um chocalho para a criança,
Um nenê, ele fica horas e horas chacoalhando e olhando, enfim, aquilo é um entretenimento para ele. Nós já não estamos mais nesse estágio. Quando eu digo nós, uma criança de 10 anos não vai querer um chocalho. E quando você é pequeno, você gosta de tal atividade, brincar de alguma coisa, você vai crescendo, você vai evoluindo. Claro que não é espiritualmente, mas você vai evoluindo na evolução material. Você não gosta mais de brincar daquilo. Por quê? Você tem um gosto superior em outra coisa. E isso vai acontecer no mundo transcendental. Na sua prática devocional, na sua prática transcendental, você começa a pegar o gosto superior. E aí você não quer mais fazer aquilo. Isso é gradativo. Então no início existem regras, regulamentos, claro. No fim também existem regras e regulamentos. Um guru segue regras e regulamentos, um guru fidedigno, autêntico. Ele faz ekadashi. Ele segue as regras e regulamentos, ele não transgride nenhum dos 5 princípios que nós seguimos. Por quê? Ele tem que seguir, mas para ele não é mais uma regra e um regulamento, é algo natural. Srila Govinda Maharaj abandonou o corpo no Duadashi, um dia depois do Ekadashi, e ele fez Ekadashi um dia antes de abandonar o corpo. Comeu somente frutas. Ele precisava fazer isso? Não. Já era uma alma pura, uma alma que ia retornar para Deus. Ele não tinha nenhum motivo para fazer isso. O motivo dele era qual? Era dar o exemplo. O acharya. Acharya é a palavra que quer dizer aquele que ensina pelo exemplo. Então, Srila Govinda Maharaj, um dia antes de abandonar o corpo, ele comeu somente frutas. E isso eu garanto porque as pessoas que estavam com ele, servindo ele, me falaram isso. Então, ele deu o exemplo até o último dia, até a última hora de vida. Mas para ele não era mais um sacrifício, não era mais regra e regulamento. Não era regra e regulamento para ele usar roupa devocional, usar essa roupa que os sannyasis usam, a roupa açafrão. Para ele não era usar o taria, que é aquele pano que tem na frente, não era, para ele não era. A pessoa que servia ele falou que ele dormia com essa roupa. Não só ficava no dia a dia, mas ele dormia com essa roupa. Para ele era algo natural, ele não era algo obrigatório. Eu sou guru, eu tenho que andar com essa roupa. Não, para ele era algo natural. Da mesma forma que fazer ekadashi, da mesma forma que seguir todas as regras. Acontece que as regras sempre têm que ser seguidas, mas no início é através de regras e regulamentos, de você estar... Não sei se a conexão caiu. Se alguém puder me informar pelo WhatsApp se a conexão caiu, por favor. Apareceu um sinal, eu estou muito longe do iPad, apareceu um sinal no centro do iPad. Não caiu, eu não sei o que é esse sinal, mas enfim, melhor que não caiu. Então, como eu estava falando, temos que seguir quem é transcendental. A nossa visão sempre está errada. E para irmos para o mundo transcendental, como Srila Siddhartha Maharaj fala, queremos sempre felicidade, queremos não ter sofrimento, mas esse não é o plano, esse não é o nosso lar. Quando estamos fora do nosso lar, quando vamos viajar, quando não estamos próximos, dentro da nossa casa, sempre vai ter um sofrimento. Então, temos que voltar, temos que ir para o lar. Quem não gosta de ir para o lar, quando chega em casa, por melhor que fosse a viagem, a pessoa fala, nossa, eu estou na minha casa. Já escutei várias pessoas falarem isso, e eu mesmo já senti isso. Então, lá é o nosso lar. E lá é o nosso lar, onde não tem desgraça, não tem sofrimento, só tem alegria, bem-aventurança. E é eterno. Então nós estamos num ambiente que não é para a nossa alma. O plano material não é para a nossa alma. Então temos que ir para lá, seguir o que o Guru fala e gradativamente vamos ganhando mérito espiritual, sukriti,
e gradativamente vamos na próxima vida ter mais Sukriti, vamos de repente nascer numa família que já praticam a vida devocional desde criança. Desde criança você já vai começar na vida devocional, isso é raro acontecer, né? Mas depende de nós. De repente você vai nascer num lugar sagrado, vai morar num templo, enfim, porque Srila Siddhartha Maharaj fala, o templo é o lugar sagrado, o templo é o mundo transcendental, não há diferença, onde tem adoração à deidade, tem serviço aos devotos e segue regras e regulamentos, é o mundo transcendental. Então, podemos ter essa oportunidade de nascer lá. Não devemos almejar na próxima vida, ter uma vida de viver 100 anos, num lugar muito bonito, termos dinheiro, termos uma boa família. Não, essa não é a meta última da vida. Não temos que almejar isso. Temos que almejar ir para o mundo transcendental. Como é muito difícil isso, temos que almejar nascer num lugar que já existe a consciência de Deus. Você já nasce na consciência de Deus, você já vai praticar desde criança, desde criancinha, o seu pai e sua mãe vão levar você ao templo, enfim, ver Deus, escutar sobre Deus. Isso é muito auspicioso, isso é muito importante e só depende da gente. Se fizermos o serviço devocional correto agora, na próxima vida teremos essa vida, teremos o serviço a Deus, porque nada é perdido. O que fizermos nessa vida e na próxima, nada é perdido. Para estarmos aqui agora escutando sobre Deus, escutando o Harikatha, tivemos algum contato anterior. Não sou eu que estou falando isso. Isso daí foram os gurus que falaram da nossa linhagem. Na verdade, tudo que eu estou falando aqui não é da minha mente. Eu procuro me policiar para não colocar nenhum ponto da minha mente. Eu falo o que eu escutei dos meus gurus, o que eu li dos meus gurus, enfim, a castidade é importante. A gente tem que se basear na nossa missão. Temos que nos basear no que os nossos gurus falam. Porque, como diz Srila Siddhartha Maharaj, cada um tem um telescópio, cada um tem uma lente diferente e a interpretação é diferente. Então a castidade é muito importante. A partir do momento que você se iniciou com um guru, seguir somente esse guru. Enquanto não se iniciou, claro, você está pesquisando, você está analisando, você está vendo realmente, mas a partir do momento que você recebeu a iniciação, você entrou naquela escola, você tem que estudar o que esse guru fala, os livros que aquela escola te orientou. Quando você assume um médico, você vai no médico, você tem que confiar no médico. Não tem que confiar em quem não é médico e não tem que confiar em outro médico. Se você acha que aquele médico é o médico realmente que você confia, você tem que fazer o tratamento que ele manda. Não adianta você voltando no exemplo que eu dei do antibiótico, né? Você está com uma infecção bacteriana e o médico fala, tome tantas cápsulas por dia durante tantos dias. E você da sua mente fala, mas eu não vou tomar tudo isso. Isso acontece muito com o ser humano. Eu vejo amigos fazerem isso, que não tem nenhum conhecimento de medicina. Eu melhorei 3, 4 dias, não vou tomar uma semana antibiótico porque o antibiótico faz mal. Na visão dele, que ele é cego na medicina. E nós somos cegos na vida espiritual. Então, se o guru fala aquilo, temos que seguir aquilo. Por mais que não gostamos, por mais que achamos que aquilo não é o correto, né, a nossa mente acha que não é o correto, temos que seguir o guru. Assumimos um guru iniciador, temos que seguir esse guru iniciador. Né? Temos que ter essa visão, um guru autêntico, um guru fidedigno. Tem algumas perguntas aqui que eu já dei uma olhada, quando eu falei que eu pensei que a internet tinha caído. Eu vou ler. Ainda temos algum tempo para respondê-las. Só um minutinho que eu vou ver aqui a sequência. Eu vou responder de acordo com a sequência e como foram a ordem de perguntas. Doyamoi.
No caso do Śrīmad Bhagavatam, o Śrīmad Bhagavatam é aquela escritura que eu falei que são 19 volumes, 12 cantos. Comentado por Srila Swami Prabhupada, quem melhor do que ele para nos orientar no Bhagavatam? Então, na verdade, Swami Prabhupada não é da nossa missão. Ele não é do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Tem algumas discordâncias entre a visão dele e a visão de Srila Siddhar Maharaj. São poucas coisas, mas tem. Né? Eu vou falar uma delas. A nossa missão não vem de Prachada. O Sri Chaitanya Sarasvati Mati não vem de Prachada. O que é Prachada? Prachada é o que é oferecido a Deus. É comida. Eu ofereço no altar e eu não posso vender a comida que foi oferecida no altar. Por quê? Porque a comida não volta como comida, ela volta como misericórdia. Se ela volta como misericórdia, a misericórdia não é nossa. Como que eu vou vender algo que não é meu? A misericórdia é de Deus. Swami Prabhupada, ele falou que não havia problema. Era uma outra situação, tudo bem. Mas a nossa missão não é permitido vender prachada. Isso é um dos exemplos que eu estou dando. É um dos exemplos. Então, temos que ter uma autoridade ao nosso lado quando ler. Porque você vai ler também o comentário de Swami Prabhupada e você vai se equivocar também com o comentário. Você vai ter alguma dúvida. Já aconteceu isso, lendo o Bhagavatam, alguma parte do Bhagavatam com o comentário de Swami Prabhupada. Então, na verdade, você vai ter alguma dúvida. Você vai consultar quem? Se não tem alguém pessoalmente lá para te orientar. Então, Swami Prabhupada, claro, é um Shaktaveshavatar. Isso foi, a nossa missão falou isso. Os nossos gurus falaram isso. É o avatar do conhecimento, é o avatar de Krishna. Mas ele passou a concepção dele que em algumas coisas é diferente de Srila Siddhar Maharaj. Então, nós seguimos Srila Siddhar Maharaj. Né? Prabhupada, ele diz que o Senhor ama do Mahamantra Hare Krishna é o Senhor Ramachandra. Srila Siddhar Maharaj fala que o Senhor ama do Mahamantra Hare Krishna é Radharamana. Ramana, aquele que dá prazer a Srimati Radharani. Então tem algumas diferenças. Claro que a filosofia total é praticamente 99,9% igual, mas tem alguma diferença. Por quê? Porque eles são diferentes. São almas diferentes. Não tem como duas almas pensarem igualzinho. Não tem como isso acontecer. Um vai ter um mérito espiritual, outro vai ter outro. Eu não estou falando que um é mais do que o outro. Não estou de forma alguma menosprezando Swami Prabhupada. Nós devemos tudo a ele. Nós só estamos aqui agora porque ele abriu o túnel, como o Srila Acharya Maharaj falou, o Srila Govinda Maharaj. Ele abriu o túnel para o Ocidente. Senão, talvez essa consciência não estaria aqui agora no Ocidente. Ele que trouxe a consciência para o Ocidente. Devemos muito a ele. Tanto é que eu falo no Jayadwani, após o Arati, eu falo o nome dele. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Claro que devemos considerar muito ele, né? É uma alma que está no mundo transcendental agora, mas não é da nossa missão. Nossa missão é de Srila Siddhar Maharaj. Então, temos que seguir Srila Siddhar Maharaj. E o Bhagavatam, a orientação é lermos com uma autoridade ao lado. Tem um comentário dele? Tem, claro. É muito importante? Ele comenta, ele explica muito bem, mas a orientação que temos é essa. E temos que seguir a orientação dos gurus, não da nossa mente. Então, a orientação dos nossos gurus, da nossa missão é essa. Ler ao lado de alguém, ou alguém ler para você, alguém capacitado. Não sei se eu consegui ser claro para você. Só para complementar a pergunta do Doyamoy Prabhu, Srila Govinda Maharaj, certa vez perguntaram para ele se podíamos ler os livros de Prabhupada. Ele falou que sim, podemos ler não só os livros que ele traduziu, mas também os seus comentários, somente de Swami Prabhupada. Ele não falou mais de nenhum outro guru, além da nossa missão, claro. Mas, se Prabhupada estivesse ao nosso lado quando você está lendo o Bhagavatam, não há problema. Mas ele não está ao nosso lado. Ele deixou um comentário escrito e, de repente, a sua dúvida está onde não está comentado aquele assunto.
Então, como vai fazer? Como você vai fazer? Então, por isso que a nossa instrução é ler sempre ao lado de alguma autoridade. Bom, amanhã teremos novamente às 19 horas o programa, como todos os dias. Espero que todos estejam bem e todos estarão bem se estiverem fazendo serviço devocional. Porque o dia bom é o dia que, Shila Govindamana Maharaj fala, o dia bom é o dia que foi feito o serviço devocional. E quando estamos antes de dormir, quando deitamos na cama, encostamos a cabeça no travesseiro, ou quem não usa travesseiro, não importa, mas quando deitamos na cama, temos que fazer um levantamento. O que eu fiz hoje por Deus? O que eu fiz pela minha alma? Quanto eu servi Deus hoje? Quantos por cento desse dia eu servi Deus? E quantos por cento desse dia eu servi os outros ou a mim mesmo? Quando eu digo servir os outros, é servir o corpo dos outros. Se você serviu a alma dos outros, você fez serviço para Deus. Se você serviu o corpo dos outros, você não fez serviço a Deus, você produziu karma, ou bom ou ruim, depende do que você fez para o corpo dos outros. Então temos que refletir todos os dias, o que estamos fazendo, o que eu fiz hoje. E Silachara Maharaj também fala, no dia que você estiver à beira da morte, reflita, aí você vai refletir, poxa, quanto eu fiz para a minha alma e quanto eu fiz para o meu corpo. Mas naquele momento já é tarde, porque você vai ter minutos ou horas até abandonar esse corpo. Então temos que refletir agora. Agora é o momento. Vamos refletir agora o que eu estou fazendo para a minha alma, o que eu estou fazendo para o meu corpo. Então é uma reflexão que eu deixo para todos e todas as noites procurem fazer isso. Minhas reverências, Dandavati Pranana a todos. Até amanhã.